Se você está pensando em abrir uma academia, estúdio ou box, você precisa saber escolher o melhor lugar, o lugar ideal. E nesse vídeo eu vou te ajudar como encontrar. Fala gestor e gestora, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Douglas, diretor do Next Fit. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais importantes para quem está pensando em abrir o seu negócio fit, o seu negócio esportivo, que é onde localizar. Vou comprar, vou alugar. Como eu entendo as características do lugar ideal para o tipo de negócio que eu quero da vida? Vamos falar sobre tudo isso aqui no vídeo e até o final eu tenho certeza que você vai ter mais convicção do lugar ideal para ter os resultados que você espera. Mas antes, claro, se você está abrindo um negócio agora, também vai precisar de gestão, de marketing, de venda, de fidelização de alunos, de uma série de competências, de uma série de conteúdos que a gente pode te ajudar. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like para o YouTube continuar mandando esses conteúdos. Escolher o lugar ideal é só o primeiro passo de uma longa jornada, de uma longa batalha, mas a gente está aqui para te ajudar. Deixando a sua inscrição, você vai receber esses conteúdos e a gente vai estar junto buscando o seu sucesso. Fechado? Legal, vamos falar agora sobre uma série de itens, de características que a gente tem que analisar para escolher esse lugar ideal. Começando por região. Existe uma região ideal, a melhor região? Centro da cidade, subúrbio, bairro universitário? Será que realmente existe um lugar certo que colocando ali vai dar resultado? E aqui a resposta pode ser um pouco desanimadora, mas é um redundante não. Eu já vi academia no centro de cidade grande com alto investimento quebrar, mas também já vi academia de subúrbio quebrar. Nesses 10 anos no segmento eu já vi de muita coisa e isso é uma coisa que eu posso ter 100% de certeza. Só uma região específica não vai resolver todos os seus problemas. Até porque precisa ter uma conexão, uma conversa entre o seu modelo de negócio, ticket médio, a sua especialidade, o seu tipo de atendimento e mais uma série de coisas que a gente vai falar nesse vídeo. Então, não existe bala de prata, não existe uma região ou uma localização específica, tipo esquina, segundo andar, primeiro andar, avenida, artéria. Nada disso realmente é bala de prata. É muito mais complexo do que isso. Então, vamos continuar buscando e entendendo. Vamos começar tirando o mais óbvio de todos, que é o perfil socioeconômico. Isso aqui é bem simples de você aferir. Quando você estiver analisando os locais dessa cidade, que você quer implantar o seu negócio, é muito importante que você analise as lojas e o tipo de casa, o tipo de prédio, o tipo de moradia que tem ali para entender o perfil socioeconômico. A gente pode colocar ali a classe A, B, C, D para simplificar. Sendo a classe A, aquele pessoal que provavelmente já tem uma renda mensal per capita de 10, 15, 20 mil reais para cima, né? Existem localizações que a gente pode falar que é desse perfil. E depois a gente vai descendo, né? Podemos dizer que uma classe B talvez seja ali entre 5, 10 mil de renda per capita e abaixo disso a gente pode dizer que é C e ali abaixo dos 2, 2,5 a gente pode até falar que é uma D. Uma simplificação aqui, tá, pessoal? Só para ficar claro. Separou e teve clareza de qual é o perfil socioeconômico que você está atendendo, isso já vai te dar uma clareza, porque se você quer fazer uma academia com investimento alto, para cobrar 300, 400, 500 reais por mês de mensalidade, você dificilmente vai conseguir fazer isso numa região onde você observou que a classe social econômica é C ou D. É muito mais difícil conseguir ter esse ticket médio e uma vazão de alunos adequada num espaço como esse. Também é importante que você entenda o comportamento do consumidor daquela região. Muitas vezes você vai perceber que está perto de uma universidade ou de várias universidades. Logo, provavelmente tem um público mais jovem. Talvez você esteja num bairro que não tem muitas escolas, não tem muitas universidades e já perceba que é um bairro um pouco mais voltado para idosos. Logo, você já consegue saber que vai ter um comportamento diferente naquela região. Então, na prática, o que eu te sugiro? Olhar as lojas da região para entender o ticket médio dos produtos daquela região e, consequentemente, o perfil econômico das pessoas que estão lá. Literalmente andar muito pelo bairro, fazer uma lista de todos os estabelecimentos, do tipo de morador que você vê mais naquela região e tentar ter clareza. Se possível, passar alguns dias andando pelo local mesmo e entendendo o padrão comportamental daquela região. Então, em resumo, sobre essa primeira etapa de perfil socioeconômico, você precisa entender o poder aquisitivo das pessoas daquela região, o comportamento delas, a ocupação. Tendo clareza de tudo isso, você já deu o primeiro passo. Vou fazer um parênteses agora para contar duas histórias, ainda falando sobre região, para que você tenha um pensamento de nível 2 aqui e não caia numa armadilha, tá? Exemplo. Primeira delas, que inclusive é a história de um cliente nosso. Ele comprou uma academia que já estava há quase 10 anos no mesmo lugar e não saía do lugar. O dono dessa academia meio que desistiu assim, porque ele fez um monte de coisas que, segundo ele, já tinha feito tudo que podia de marketing, vendas, fidelização, etc. E ele vendeu esse espaço para um novo gestor. Esse novo gestor, na época, quase não pegou aquele local, porque existe meio que uma verdade absoluta de que se um negócio não deu certo naquele lugar, nenhum outro vai dar. Mas adivinha?
essa academia desse cliente nosso, eles conseguiram crescer 5 vezes em menos de 2 anos. Ou seja, o problema não era a localização, o problema era gestão, marketing, vendas, atendimento e etc. Então vamos derrubar esse mito que se já teve uma academia numa rua ou num lugar específico e ela não teve sucesso, não quer dizer que não pode ter outra. Então isso aqui é um mito que é importante vocês terem clareza. Outra história que eu quero contar, ainda falando sobre região, é que você tem que tomar cuidado para não levar gato por lebre. Pois às vezes você analisou aquela região durante o dia, mas à noite ela tem alguma mudança de comportamento. Outro exemplo também de cliente nosso aconteceu de um que conseguiu um lugar que achou que era o melhor possível, só que ele não olhou o comportamento daquele local à noite. E aconteceu que aquela rua em específico, durante a noite, virava um ponto de droga. Isso mesmo. E aquilo acabou com a frequência noturna da academia dele. Durante o dia, lotava, durante a noite o pessoal tinha receio de ir para aquela região. Então daí a importância de você realmente olhar o comportamento tanto de dia como de noite e suspeitar se o preço estiver muito barato, se tiver alguma coisa boa demais naquela região. Daí a importância de você duvidar de tudo, se o preço estiver muito bom, se a localização estiver muito boa e muito tempo parado, você tem que ser bastante crítico para não levar gato por lebre. O próximo mito que a gente tem que derrubar é que você não pode abrir perto de um concorrente. Se já tem alguém no bairro, na rua, você não deve abrir. Isso é errado. Eu conheço vários donos de negócios fitness que abriram do lado do concorrente, na mesma rua, na frente, na outra esquina e conseguiram sim ter ótimos resultados. E o motivo é simples, porque você vai ter os seus diferenciais e o seu concorrente o deles. É claro, se você fizer uma cópia do modelo de negócio sem nenhum diferencial, de fato, você provavelmente não vai ter resultados tão expressivos. Mas se você tiver um diferencial, você não deve temer isso, e principalmente se você estiver enfrentando uma dessas low costs. Por quê? A gente sabe que a maioria delas não se preocupa muito com o atendimento. Então só de você trazer um atendimento mais personalizado, mais íntimo, você já consegue um nicho diferente de público. Então não tenha medo de entrar em um lugar que tenha concorrência. E o próximo item para se analisar é a movimentação, o fluxo de pessoas naquela região. E aqui aproveito para citar uma frase do Luigi Salvaneschi que diz o seguinte: você precisa estar localizado onde o vento corre, ou seja, você tem que estar onde as pessoas estão passando, onde de fato existe um fluxo de potenciais clientes. Ok, Douglas, e como eu descubro se tem um fluxo de potenciais clientes? É só eu dar uma olhadinha e ver se tem movimento? Não, até porque você pode cair num viés de confirmação. Você foi em determinado horário específico que por algum motivo, por algum evento, estava tendo mais movimento, ou você já tinha na sua cabeça um pré-julgamento que aquela região era boa, e aí você vai olhar e vai confirmar. O que eu te sugiro? Compra aqueles contadorzinhos que você provavelmente já viu em algum parque de diversão, na Disney, etc. Eles usam muito lá nas filas para ficar medindo quantas pessoas estão entrando e saber se já está com o máximo de ocupação. Compra um desses, senta na frente do lugar e fica ali umas 4, 5 horas parado, contando quantas pessoas passam. Ou divide por horário, faz 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, 2 horas de noite, uns 4 dias da semana diferente. Nossa, Douglas, que trabalheira, eu vou ficar lá 10, 15 horas contando. Trabalheira maior é você investir num imóvel, colocar um grande dinheiro de infraestrutura e não ter uma atração, não ter um volume de pessoas interessante para o seu negócio. E o próximo item da lista é a densidade demográfica. Qual é o volume de pessoas que tem na sua região que está disposta a ir treinar no seu espaço? Porque na prática, por mais que você se esforce no atendimento, no marketing, na fidelização, se a sua academia, se o seu estúdio está muito, muito longe, a pessoa não vai. Ela vai optar por uma opção até inferior, só que menor. Um estudo da CAD, interessante, mostra que as pessoas estão dispostas a andar até 3 km. Então imagine que a sua academia está aqui, nesse ponto. As pessoas estão dispostas a andar até 3 km para chegar no seu negócio. Em alguns casos a distância é menor, de 1,5 km, mas vamos trabalhar com esse teto aqui de 3 km. Logo, de grosso modo, a gente pode falar que o seu potencial de mercado é o local que você está num raio de 3 km radial, para todos os lados. Aquela região é o seu potencial de mercado. Fazendo um cálculo simples, a gente sabe, baseado numa pesquisa da IRSA, que hoje 5% da população pratica atividade física aproximadamente. Ou seja, imagine que a sua região, num espaço de 3 km, tem mais ou menos uns 5 mil habitantes, ou seja, é um bairro, uma região pequena. Se você pegar 5% desses 5 mil, a gente está chegando num volume de 250 pessoas. Ou seja, tem mais ou menos umas 250 pessoas, em média, dispostas a praticar atividade física na sua região. Claro que isso é uma média, você pode ter uma região que tem o dobro disso, mas mesmo que a gente extrapole para o dobro, ainda vai ser uma região que não tem tanto tamanho de mercado assim. No melhor cenário possível, a sua academia, o seu estúdio teria 500 alunos ativos. E aí eu te pergunto,
faz sentido abrir uma academia de 1.000 metros quadrados, que caberia ali uns 800, 1.200 alunos ativos em um local com a densidade demográfica é tão pequena? Provavelmente não, ao menos que você tivesse um ticket médio bem alto. Um ticket médio padrão de 150, 200 reais não valeria a pena. Esse é o meu ponto. Talvez você esteja pensando agora, Douglas, como eu descubro qual é o volume de pessoas que tem nessa região, nesse raio aí de 3 km? E aí tem várias formas de você descobrir. Uma delas, o bom e velho Google, o bom e velho Wikipedia. Não achou essa informação? Liga na prefeitura e tenta falar com alguém do departamento de civil, de estudo comercial. Alguém vai ter essa informação para você. E obviamente é de maior interesse da prefeitura conseguir fomentar os negócios da região, então acho que eles vão conseguir te prover essa informação sim. Seguindo adiante, vamos falar de estrutura. Mas antes disso, a estrutura ideal de qualquer negócio fitness de sucesso, sabe qual é? Se inscrever no nosso canal. Então não esquece já de apertar o botãozinho para continuar recebendo nossos novos conteúdos. Continuando, agora sério, falando sobre estrutura. Uma coisa muito importante você se atentar é a quantidade de investimento potencial que pode acontecer nessa estrutura. Explico. Para isso, eu vou te contar uma história verídica que aconteceu com um cliente nosso. Ele investiu 120 mil reais para abrir o seu box, só que durante a obra ele percebeu, ele ficou um pouco com o pé atrás, pensando se talvez os ventiladores iriam dar conta do espaço. Ficou refletindo se ele deveria ou não já colocar ar-condicionado. Ele decidiu não colocar no primeiro momento e esperar para surgir a necessidade, se realmente os ventiladores não dessem conta. Só que de fato os ventiladores não deram conta. E quando ele foi instalar os ar-condicionados, a surpresa ruim se materializou. A estrutura não tinha um cabeamento trifásico, logo ele teve que desembolsar quase 40 mil reais a mais do que o previsto já nas primeiras semanas do negócio para conseguir deixar a estrutura 100%. Isso é um caso de N que eu já ouvi falar, sobre a parte hidráulica, de acústica e etc. Então, para você não ter nenhuma surpresa desagradável, é muito importante que você traga pessoas técnicas para te ajudar nesse planejamento, nesse orçamento, nessa análise do espaço, para você não acabar tendo que gastar muito mais dinheiro do que o previsto. Inclusive, é muito importante que você tenha em mente o que a gente chama de viés à aversão à perca. É um viés cognitivo nosso, muitas pessoas caem nesse erro de pensamento, porque pensa comigo, ele já tinha investido 120 mil, teve que investir mais 40, mas se tivesse mais 35 para investir da hidráulica, daqui a pouco mais 20 mil da acústica, e aí começa a gastar muito mais dinheiro do que o previsto, só que a nossa cabeça ela funciona assim, olha, eu já gastei tanto tempo, tanto dinheiro, que eu vou gastar um pouquinho mais, e vai um pouquinho mais, vai um pouquinho mais, vai um pouquinho mais, e aí você gastou muito mais, que inviabilizou até o próprio negócio. Isso é o que a gente chama de gatilho à aversão à perda. Então sempre lembre-se que em algum momento você vai ter que parar, porque vai começar a tomar prejuízo. Inclusive, mais uma dica extra aqui, quando você estiver fazendo esse planejamento orçamentário para abrir o seu negócio, sempre faça 4 projeções financeiras orçamentárias. A primeira delas, a otimista, a segunda, a conservadora, a terceira, pessimista, e a quarta, muito pessimista, o que a gente chama de worst case scenario. Realmente pega o cenário mais catastrófico possível para você ver qual é o pior cenário. Se o pior cenário cabe no seu bolso, cabe na sua dor de cabeça, então sim, faz sentido você seguir adiante. E por fim, o bom e velho alugar ou comprar. E aqui também não tem bala de prata, isso vai muito mais da sua ambição e do seu planejamento orçamentário. Na prática, o que eu mais vejo funcionar são sim negócios alugados. Fechado? E com isso a gente chega ao fim com esse vídeo te munindo para abrir o negócio no melhor lugar possível para ter os melhores resultados. Mas não sai ainda, calma, respira fundo. Se você está abrindo seu negócio agora, algumas coisas que você ainda vai precisar. Saber como faz um plano de negócios, saber como faz uma estratégia de marketing, uma estratégia de venda, e tudo isso tem conteúdo aqui no canal e ainda tem uma playlist exclusiva para quem está abrindo o negócio agora. Então, entra nessa playlist, dá uma olhadinha, porque isso aqui é só uma das camadas para você ter um negócio de sucesso. Felizmente a gente está aqui contigo para te ajudar. No mais, não esquece de se inscrever, curtir, ativar o sininho para continuar recebendo nossos novos conteúdos assiduamente e semanalmente. Abraço, tchau, tchau.